Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 1º de novembro de 2023, nós teremos mais uma live do Evangelho no Lar. Hoje nós teremos a parábola do semeador, que o estudo de hoje será direcionado pela nossa irmã Maria Clara. Vamos, nesse momento, agradecer a Jesus pela sua participação junto conosco, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, aí eu estarei. Que tenhamos a certeza que Jesus está conosco nessa noite, que Ele possa abrir os nossos corações, a nossa percepção, para que nós possamos cada vez mais assimilar o seu Evangelho. E sempre agradecendo também a nosso mestre Ramatiz, lembrando que nesse dia da parábola do semeador, Ramatiz estava ali, foi no dia que ele conheceu Jesus. Então, sempre quando eu ouço, né, a parábola do semeador, eu me lembro desse fato, desse momento. Agradecer a espiritualidade, todos aqueles que comandam a live junto conosco, do lado do plano espiritual, e que nós possamos ter aproveitamento, né, aproveitar, para que nós possamos colocar o Evangelho cada vez mais no nosso dia a dia, na nossa prática. Que assim seja, graças a Deus. Deixo com você, Maria Clara. Obrigado, Abadia. Obrigado a todos os nossos amigos do Núcleo Assistencial Ramatiz. Sempre é um prazer muito grande estar com vocês. Em especial, eu agora fiquei muito emocionada, né, porque eu não sabia desse fato que a Abadia colocou, né, e eu escolhi essa parábola do semeador, né. Essa parábola, ela está em Mateus, capítulo 13, mas ela também é citada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos. Essa parábola é uma parábola muito conhecida no movimento espírita, a gente sempre está comentando, e, na verdade, hoje eu quero trazer um outro enfoque dessa parábola, né? Mas vamos só recapitular. Vamos passar o primeiro slide, então. Nós sabemos, a parábola do semeador, Jesus está no barco, né, na margens do mar, da Galileia, que não é mar, diga-se de passagem, mas, enfim. E as pessoas foram chegando, né? E aí eu fiquei sabendo que, né, Ramatiz estava lá, se aproximou, né? E ele, então, disse muitas coisas por parábolas, né? Então, vamos ver o que a parábola do semeador. Ela, por si só, ela já é esclarecedora, porque Mateus apresenta a parábola, né? E logo a seguir ele apresenta a explicação da parábola, né? Então, né, a parábola diz que o semeador saiu a semear, que uma parte da semente caiu ao longo do caminho e os pássaros do céu vieram e comeram. Lá adiante, na explicação, Mateus vai dizer, né, o próprio Jesus diz, né, são aquelas pessoas que escutam a palavra do reino e não lhes dá atenção. Vem um espírito maligno e tira o que fora semeado no coração. Então, essa é a primeira situação, né? A situação da semente que foi lançada ao longo do caminho. Por favor, Udo. A segunda parte da semente, pode passar, Alessandro, o slide. A outra parte caiu em lugares pedregosos. Por favor, a anterior, tá? Essa já é a terceira. A outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia terra. Muita pedra, né? E pouca terra. Jesus explica que são aqueles que recebem a palavra com alegria num primeiro momento, mas não tendo raízes profundas, né, por conta das pedras, dura apenas algum tempo. Então, essa é a segunda situação. A primeira ao longo do caminho, a segunda em lugares pedregosos, e vamos à terceira.
né? A outra parte caiu entre os espinheiros. E estes, os espinhos, crescendo, abafaram a semente. Jesus nos explica que essas pessoas são aqueles que ouvem a palavra, mas em que, logo depois, aos cuidados deste século e a ilusão das riquezas, abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Então, primeiro ao longo do caminho, depois sobre as pedras, depois sobre os espinheiros, né? E, finalmente, caiu em terra boa, e que produziu muitos frutos, né? Isso a gente observa, inclusive, na atualidade, né? Isso a gente observa na casa espírita, inclusive, né? São aqueles que chegam, num primeiro momento, né, se deslumbram com a doutrina, mas que logo na primeira, como fala, na primeira situação, né, primeira obstáculo, já, já deixam, já não vão mais, né? E vão cuidar dos seus afazeres, vão cuidar das suas, né? E o que acontece, né? Mas também tem aqueles que caem em terra boa, né? Graças a Deus, né? Muitas pessoas ouvem a palavra de Jesus e as colocam, né, em prática e abraçam, né? E vão fazer, né, daquela palavra o seu manual, né, de conduta, né? Mas não é sobre isso que a gente quer falar aqui, né? Eu resolvi falar de uma outra posição, de uma outra leitura, e eu vou... essa leitura não é minha, né? Essa leitura quem faz é Emmanuel. Vamos prosseguir, né? O Emmanuel, em Fonte Viva, ele tem na página 165, ele vai fazer essas considerações, né? Eis que o semeador saiu a semear. Então, é nisso que nós queremos nos ater nesta noite, né? Emmanuel diz, todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Continua Emmanuel, né? Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, né? Ou seja, ele não terceiriza o trabalho de semear, né? Ele sai a semear, ele mesmo saiu a semear, né? E isso é muito comum hoje em dia, né? Nós estamos sempre delegando para alguém, né, essa tarefa de semear, né? Acreditamos na palavra de Deus, somos cristãos, né? Encontramos, né, a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, né, que o prometido, o consolador prometido, mas a gente está sempre delegando para terceiros, né? Deixa que o dirigente da casa faz, né? Deixa que alguém faça, né? E não é isso, né, que está na parábola, né? Na parábola está bem claro, né? O semeador saiu a semear, ele próprio, né? Continuemos, o próximo slide, né? Ainda em Emmanuel, né? O Emmanuel fala, transferindo essa imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de regeneração convida o obreiro da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. Essa colocação de Emmanuel é lindíssima, né? Mas ela também é muito profunda.
todo servidor, né, que reconhece a palavra de Jesus, reconhece no Evangelho a palavra de Jesus, ele é compelido a tomar uma atitude, né? A tomar uma atitude, a sair de si próprio para beneficiar a corações alheios. Agora, esse sair de si próprio também é uma coisa meio difícil, né? E exige determinados cuidados. Nós vamos chegar lá. E o Emmanuel diz, é necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista, né, do ponto de vista pessoal, para devotarmos ao serviço ao próximo. Então, nós vamos pensar e refletir sobre um pouco isso, né? O que é o semeador saiu a semear e sair de si próprio para se beneficiar, né? É bem verdade que nós precisamos estar muito equilibrados para poder sair de nós mesmos, sair de si próprio, né? Porque quando ainda nós estamos ligados a padrões negativos, né, inconscientes, nós podemos até sair de nós mesmos, mas nós estaremos sempre julgando o outro, né? Nós vamos estar sempre querendo que o outro nos aplauda, né? Nós queremos que o outro sinta-se sempre agradecido por nós, né? E, na verdade, não é isso, né? Quando o semeador sai a semear, ele tem que estar muito bem equilibrado, né, psicologicamente e emocionalmente, para poder sair de si próprio, mas sem amarras, né? Sem estar envolvido com nenhum padrão negativo, né? E aí a gente vai recorrer à Joana de Ângeles, né? O próximo slide, por favor, onde ela fala da importância do amadurecimento psicológico. Esse amadurecimento psicológico está no livro dela, Autodescobrimento, né? Uma jornada, uma busca interior, né? Então, esse amadurecimento, nós precisamos desse amadurecimento psicológico para podermos sair de nós mesmos e ir ao encontro do outro sem problemas, nem problemas para o próximo, nem problema para nós mesmos, né? Então, a Joana de Ângela diz que esse amadurecimento psicológico conduz o homem à verdadeira humildade perante a vida, na condição de identificação das próprias possibilidades, assim como das inesgotáveis fontes do conhecimento a aurir, né? Aquele que conseguiu o amadurecimento psicológico, ele consegue, ele está, né, melhor dizendo, ele está num processo de autoconhecimento. Então, ele se conhece profundamente, né? Ou busca se conhecer profundamente, né? As minhas limitações, os meus limites, mas, sobretudo, né? As minhas possibilidades, né? E reconhece, né, que a fonte do conhecimento está no ser, está na essência, está no meu eu superior, né? E que eu posso acessar essas possibilidades, né? Essa fonte inesgotável do conhecimento, né? A Joana de Ângeles continua dizendo: a visão intelectiva da realidade e a aquisição moral dos recursos interiores facultam ao homem, né, a simplicidade de coração e o respeito cultural por
todas as pessoas. Então, eu acho esse grifo é um grifo nosso, né? Porque eu acho de suma importância, né? Esse respeito cultural por todas as pessoas. Porque aquele que semeia, ele vai levar, né? A palavra de Jesus, né? O Evangelho, né? Mas ele vai encontrar, né? Como a própria parábola nos diz, vários tipos de pessoas, né? Vários tipos de pessoas. E se ele não tem esse amadurecimento psicológico, ele não tem esse respeito, né? Com as culturas de todas as outras pessoas, né? E quando eu não tenho esse respeito à cultura das outras pessoas, eu não posso estar no lugar do outro, eu não posso ter empatia, né? Porque eu fico ainda naquele lugar, né, de ponto de vista, né? Do meu ponto de vista, né? Então, é importante que a gente comece a valorizar, né, o processo de autoconhecimento em busca desse amadurecimento psicológico que Joana de Ângeles nos coloca, né, para que a gente possa sair de si, né, e ir ao encontro do nosso próximo, né, com tranquilidade, com serenidade, com respeito, né? Então, é importante que a gente... É um pedacinho, né? É uma coisa muito curta. O semeador saiu a semear, né? O que nós estamos fazendo, né? Nós estamos... Qual é o nosso papel nessa semeadura, né? Nós conseguimos, né, nos colocar no lugar do outro, nós conseguimos sair de nós mesmos, das nossas limitações, dos nossos problemas, das nossas... do nosso contexto, porque a gente sabe que hoje em dia o mundo, né, nos demanda muito esforço, demanda muitos trabalhos, né, e a gente está em condições né, de fazer isso, mas nós temos que procurar, né, nós temos que procurar fazer a nossa parte. Primeiro, trabalhando no nosso autoconhecimento, né, e que eu acho que é chave fundamental para tudo, né? Buscando esse amadurecimento psicológico, para que a gente possa enxergar no outro a situação de filhos de Deus, como nós o somos, né? O outro também é filho de Deus, apesar de todas as situações, né? Nisso somos todos iguais, né? Nisso nós estamos todos no mesmo patamar, somos todos filhos de Deus, né? Eu não sou melhor, né? E nem sou pior. E também é bom a gente colocar, porque muitas vezes a gente também fica numa situação, né? Eu sou ruim, eu sou ruim, eu sou... Não, nós somos aquilo que somos aquilo que podemos ser. Agora, estamos esforçando para nos conhecer melhor, né, e nos transformar, né? Qual é o objetivo de estarmos aqui, né, no planeta Terra agora, né? É nos transformar, é fazer a nossa reforma íntima, não é? E quando eu me proponho com dignidade, quando eu proponho com responsabilidade, com sinceridade, fazer essa reforma íntima, buscando esse amadurecimento espiritual, eu estou a caminho, eu posso, né, semear, eu tenho todas as condições para semear, né? Continuemos esse último slide, né? Emmanuel nos convida, né? Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear, né?
e evidentemente, de forma tranquila, de forma serena, equilibrada, não é? Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos, né? Já não dá mais tempo para a gente terceirizar o nosso serviço, né? Ou nós fazemos a nossa parte, ou não fazemos, né? A gente tem que fazer, a gente tem que trabalhar, a gente tem que buscar essa situação de semeadura, né? Levar a palavra de Jesus. Mas como que eu levo essa palavra de Jesus, né? Há várias formas, né? Há pessoas que pensam que sair para semear são só as palestras, né? Eu acho que não, né? Eu penso que a semeadura, né, o sair para semear, está muito ligado ao nosso exemplo, né? O que nós fazemos, né? Como nós agimos, né? E, assim, atualmente, no mundo de hoje, né, onde nós estamos perplexos, né, com a violência que está campeando pela terra toda, né, nós queremos semear a paz, né? Queremos ser semeadores da paz. E, às vezes, com simples gestos, nós podemos fazer isso, né? Então, nós estamos lembrando São Francisco, né? Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Eu diria, Senhor, fazei de mim um semeador da paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Senhor, ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que sejamos, meus irmãos, semeadores da paz no nosso cotidiano, né? Para que possamos estar sempre em sintonia com o mais alto, com a luz, e que os bons espíritos possam usar desse nosso sentimento em favor de toda a terra. Muito obrigado, Senhor. Que Jesus nos abençoe a todos. Obrigado, Maria Clara. E agora nós deixamos quem quiser fazer algum comentário ou fazer algum questionamento, fique à vontade.